Boa noite! Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite, é um prazer receber todos vocês aqui nessa live maravilhosa, hoje com uma convidada muito especial, que é a psicoterapeuta Denise Abramo. E hoje falando sobre um assunto que vai ferver, hein, gente? O preço da infidelidade, olha só. Sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Peraí, vamos trazer nossa convidada. Entrou? Oi, Denise! Boa noite! Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você, tudo bem? Tudo em ordem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por você ter aceito o meu convite. Muito obrigada. E também queria pedir para você perdoar se ouvir uns barulhos de fogos, é porque aqui onde eu tô em Recife, e aqui em São João é muito forte, e o pessoal tá comemorando. É, mesmo, é dessa noite para amanhã, né? Do dia 20. Exatamente, exatamente. Então, assim, não tem fogueira, até por uma questão de solidariedade para todo mundo que tem problema respiratório, mas os fogos o pessoal não abriu mão, não. Tem que se divertir de alguma forma, né? A gente já está Não é tão verdade? série de opções, né? Se der para fazer, E aí, tudo em ordem, né? E vamos falar sobre esse tema, né? Um tema tão assim delicado que é a questão da infidelidade. E assim, eu quero começar a nossa live fazendo já a pergunta do título do nosso tema, sabe? Eu já quero perguntar para você direto, qual é o preço da infidelidade? pois é um preço muito alto que se paga para uma aventura, às vezes, muito temporária e momentânea, que não vai levar, às vezes, a nenhum tipo de futuro. Então, assim, eu acho que cada qual paga um determinado preço, mesmo quando existe o perdão do parceiro, fica sempre um resquício, porque fica ali armazenado, né? Eu falo que é como se a gente pregasse preguinhos numa madeira e quando a gente tira, a marca tá lá. Então fica latente. Então é um preço que você tem que entender que você vai pagar às vezes muito alto, às vezes com a separação, com a dissolução familiar, o afastamento dos filhos, crítica da sociedade, depende, né, se é mulher, se é homem, o que que eles Sim, vão. sim. E qual é a necessidade, né? Da onde vem essa necessidade de trair? Porque antes a gente podia falar que era uma questão cultural, né? Porque fomos criados numa sociedade extremamente machista, independente dos pais serem ou não, a sociedade era uma sociedade extremamente machista, né? E isso deixou resquícios de que tudo se pode fazer, o homem pode tudo e a mulher não. Hoje a coisa já não está bem assim, né? Mas o que fazer? Então, apesar de nós estarmos um pouco mais avançadas com a questão da emancipação feminina, a gente acaba entrando aí quase que no mesmo parâmetro. Ainda a porcentagem, pelo menos a análise que nos passam, né, entre o IBGE e algumas outras Sim, pesquisadoras, o homem ainda continua atraindo um pouco mais a mulher. O porquê desta necessidade, ela vai ser muito variada, de acordo com N situações. Desde de um relacionamento desgastado, com muitas brigas, onde já não existe mais ou o sexo já não está mais atraente. Até a falta de autoestima, às vezes, faz com que a pessoa vá buscar as oportunidades também, né? Eu sempre falo, tomem cuidado. Às vezes eu falo, você tá meio chateada, brigou com o marido, brigou com a mulher, toma cuidado, porque nós somos constantemente bombardeados por outras pessoas também. é verdade. E aí, eu acho que assim, não existe um fator específico que faça. Claro, que até como eu comentei na live da semana passada, que a gente falou um pouquinho sobre esse assunto, existem fatores hormonais, existem fatores genéticos, né? Você está falando do Nordeste, existe também alguns fatores regionais, ou por questão
terem mais mulheres do que homens, ou porque aí o povo, né, nordestino vem com aquela questão. O homem, ele é o macho, ele pode, para ele tudo é válido e a mulher acaba perdoando. Inclusive, existe uma grande quantidade de mulheres aí da região do Nordeste que aceitam e acabam até vivendo esse relacionamento com o marido tendo uma outra família ou tendo alguns casos de... É verdade. Mas agora também a questão feminina, né, com esse avanço, né, sociológico que a mulher conquistou, né, o feminismo, né, e todas essas conquistas. E hoje, como a gente tem predominantemente mulheres chefes de família, né, porque a realidade econômica da mulher mudou e, na sua grande maioria, elas ainda ganham mais que os homens. Então, Uhum. assim, a mulher também está tentando desempenhar um papel que antes era visto vamos chamar assim, do galinha, entendeu? Então, assim, eu não consigo entender por que essa necessidade, tanto de um quanto de outro, de trair por trair. Você falou causas aí que eu acredito que são circunstanciais, né? Aconteceu uma circunstância e ninguém está assim isento disso. Você pode estar dentro de um relacionamento e acontecer que você se apaixona, né? Mas aí o que seria justo, o que seria correto e honesto fazer, né? Abrir a verdade para o outro. Eu acho e vou, eu acho, não, eu acredito que o correto sempre será o diálogo, conversar e expor. Porque a minha insatisfação, de repente, pode não me levar à questão da infidelidade. Mas, aquilo que eu falo, né? Que preço a gente tá a fim de pagar? Eu quero pagar mais baratinho, eu quero pagar mais caro. Às vezes, quando eu deixo a infidelidade, a traição avançar muito, para depois eu vir para a pessoa e falar: olha, eu não sei o que aconteceu, eu te traí, me perdoa, até por uma questão de arrependimento, nós já vimos que existe uma grande porcentagem de arrependimento, muito mais masculina do que feminina, viu? E Olha só, tem um fator muito importante, porque como o homem, ele não linka a emoção à razão. Quer dizer, ele não linka o sexo a estar apaixonado, a ter envolvimento, e pela questão do impulso sexual masculino, até por alguns tipos hormonais, ser mais agressivo que a mulher, existe às vezes. Eu fui, né, trair, tive lá um relacionamento, mas, poxa, eu não gosto, eu não quero, e se arrepender. Então, o diálogo sempre vai ser um fator predominante, principalmente para o casal, evitar a questão da traição e depois acontecer, né, sentar e também, assim, quanto antes esclarecer, melhor. Vai doer, mas é aquilo que eu falo, a que preço nós estamos pagando? Vou deixar isso avançar para daqui 3, 4 anos eu falar que eu estou 3, 4 anos de envolvimento, ou aqui, aquele envolvimento que eu vou ter, que eu tive de uma vez ou de 2 vezes e de repente vi uma grande besteira e quero esclarecer isso até para poder consertar algo, se der para consertar, porque também a gente vai depender da boa vontade ou do entendimento do nosso parceiro, da nossa parceira. Será que ele vai nos perdoar? é porque isso não é levado em consideração nesse momento, né? Eu acho que existe egoísmo nesse momento, né? Porque, assim, primeiro, quando você pensa em fazer algo que você já tem um comprometimento com outra pessoa, você vai trair, antes de trair a pessoa, você vai se trair, porque você assumiu um compromisso com aquela pessoa, né? E aí, como você falou, o preço daí, eu acho que é um caminho sem volta. Não estou fazendo julgamentos, longe de mim julgar, porque Sim. circunstâncias são circunstâncias, mas assim, uma vez quebrado o cristal, ele não cola mais. Ele até cola, mas vai ficar mostrando para a gente a rachadura. É exatamente isso que eu E falo. Então, qualquer assim, eu sempre coisa vai virar paranoia, né? vai virar. Uma das coisas que até as pessoas acontecem muito, principalmente mulheres que perdoam traições masculinas, na grande maioria, é depois a falta de confiança. Então eu sempre falo, das duas uma, ou você bota uma pedra em cima disso e tenta levar o relacionamento, ou então realmente finaliza, porque se você vai ficar cobrando, se vai ficar
minutos, você vai ficar neurótica, achando que ele está com outra pessoa. E é claro que a gente sabe que existe uma grande chance de quem trair segundamente, né? A gente sempre sabe disso, que existe. Engraçado, isso é uma pergunta que eu quero te fazer, né? Porque assim, o homem, ele finge que nada acontece e a mulher finge que acredita. Entendeu? Porque a mulher, ela é muito perspicaz, ela pega assim no ar, mas o homem acredita que ela não sabe. E a mulher às vezes sabe e ela tá ali vendo o que ela vai fazer, né? Por que essa visão tão engessada, né, tão opaca que o homem tem da mulher? Por quê? Primeiro porque ele se coloca numa posição superior, né? Caso ela descubra, ela vai me perdoar. Mas o machismo prepondera aí. Aham. Segundo, que sempre ele está fazendo muito bem feito. Ele não está deixando rastros. Existem mulheres que sim, né, na sua grande qualidade feminina, nós somos muito mais observadoras, prestamos atenção a detalhes, coisa que às vezes os homens não fazem. Então, a mulher que está antenada, que ama seu parceiro, que gosta, ela vai estar observando alguns tipos de mudanças. Foi até o que eu falei outro dia. Eu falei, a gente observa. Muitas pessoas fecham os olhos para falar que não, mas você percebe alguns sinais sutis de que está acontecendo alguma coisa errada. Mas no caso, o homem, ele acha que ele não, que ele está fazendo assim o seu papel de bom moço, né? Ele acha que ele é um ótimo ator, e muitos são, né? A gente acaba vendo, inclusive, até outras situações aí de esconder opções sexuais, algumas outras coisas aí até um pouco mais graves, ao meu ver, em matéria de relacionamento oculto. Nós estamos falando naquela questão onde eu não falo. E aí eles conseguem levar, mas eu sempre acho que a mulher que está envolvida no relacionamento, ela sempre vai perceber algo. E aonde ela acaba procurando, e às vezes, né, na grande maioria, se eu estou desconfiada, que nem assim fala, onde tem fumaça, provavelmente tem uma. Agora, será que isso não pesa no homem? Ele não carrega isso com ele? O homem, ele tem claro, né, nós não vamos generalizar, tem suas exceções, mas na grande maioria, como eu te falei, o homem ele consegue separar muito bem a emoção da razão. Então, para ele consegue, não, ele até tem às vezes um peso inicial, quando ele vê que ele cometeu uma grande besteira, quando ele se envolveu, na grande maioria das vezes são com pessoas conhecidas, mais próximas, uma colega de trabalho, a melhor amiga da mulher, às vezes até Olha parente, só. É né? mesmo. Sim, o que a gente tem muito. E aí, claro que às vezes inicialmente ele tem um peso Agora, para. essa mulher também que se submete a isso, né? Cá para nós, né? Infelizmente, existem pessoas e pessoas, né, Ana? Nós temos aí um universo Por que imenso. que a mulher não é fiel à própria mulher? Por que que a mulher é pelo homem e ela enxerga a outra como inimiga, não como que eles se unem? E por que que a mulherada também não se une? Pois é. Eu acho assim, eu vejo que muitas mulheres que se tornam amantes, nós estamos falando das amantes, né? Sim, sim. Sujeitam a ser amantes, mesmo que ela seja amiga da mulher, uma conhecida, às vezes até parente, irmãs, primas, a gente até vê muito. Nossa. Dois fatores que eu posso colocar. O primeiro é muito a curiosidade, porque a gente acaba vivenciando, então vê o relacionamento, como o homem trata a mulher. Existem mulheres que acabam contando coisas íntimas, que acabam estimando tanto para mais quanto para menos, porque não pensa de falar, meu marido é um garanhão, não, meu marido ele tá ruim. Será que é ruim mesmo? Ele não parece ser. Deixa eu ir lá ver. Então tem o fator Ah, curiosidade. olha só. E o segundo, muitas vezes, está meio que escondidinho lá dentro daquela mulher, a questão de dar o troco para outra mulher, porque provavelmente ela também já foi, em algum momento, traída. Então vem a questão da vingança, né? Não contra aquela mulher específica, mas contra tudo.
Eu vou ser agora... Eu conheço muitas mulheres que falam assim, agora é minha vez de ser a outra. Nossa. Gente. Agora, Denise, tá faltando homem? Porque, assim, veja, você falou um caso aí que acontece, né? O homem é casado, tarará, tarará, quando você vai ver, o cara é gay, leva uma vida dupla, Ainda tem isso. né? Sim. E, ou então, hoje em dia não tem muito mais o que esconder, tá todo mundo muito assumido, e a maioria dos homens interessantes são gays, né? Então, assim, aí será que as mulheres estão começando a disputar no tapa? É isso, mais ou menos? Olha, por dados do próprio IBGE e várias outras pesquisas a nível de cidade, né, vamos contabilizar habitantes a nível Brasil. A nível Brasil, nós já somos maioria. Nós somos mais de 50% da população. Então, já tem um desequilíbrio natural, conta de ter mais mulher do que homens. Depois Sim. vem os fatores regionais, que em algumas regiões existem muito mais mulheres do que homens. E depois vem o terceiro, que são essas questões dos homens, na grande maioria, que nascem, né, do sexo feminino, acabam Sim, sendo gays. É a opção deles, né, de vida, de querer. Mas você vai falar, por que claro. eles são antes? Porque eles se cuidam mais. Você não vê um gay maltratado, por baba, por muito bem, ele tem um bom corte cabelo, se veste com roupas de qualidade. Coisas que às vezes os homens também, até os homens mesmo, né? Os masculinos, entendem. Pois é, agora assim, a gente vê que assim, os relacionamentos, eles estão caminhando para um novo formato, né? Isso é muito claro na nossa sociedade. E aí a gente começa a ver os relacionamentos homoafetivos, né? Sim, Muitas mulheres também encontrando mulheres, né? E homens encontrando homens. E assim, a gente vê que no caso dessas uniões, você também tem muita traição, tem, né? Você vê isso. sim. Então, Porque quer não dizer, é, o problema aí é além, né? Será que o problema aí é ético? é muito impactante com relação, vai falar, entre homem e mulher, né? O homem acaba atraindo mais que a mulher. Entre mulher Sim, com mulher, homens com homens, existe também o mesmo fator de curiosidade, de impulsividade. Não é porque é homem ou mulher, hoje a gente tem estatísticas que mostram que homens e mulheres estão traindo quase na mesma proporção. Então, se a gente falar de dois homens ou de duas mulheres, a gente vai estar usando a mesma proporção para isso. E os mesmos sim. fatores, gasto de relacionamento, curiosidade, impulso, porque eu falo sempre que a traição é uma opção. Ninguém, isso que pode Ninguém é falar, não, forçado, né, Denise? eu fui de impulso, quando eu vi, eu já estava lá, não existe. É opção mesmo. Você pode não pensar nas consequências dessa opção e ir sim, mas na grande maioria você pensa e sabe o que você está fazendo e às vezes assume o risco do preço que você vai pagar futuramente. Agora também tem uns casais hoje, né, falando nessas novas famílias, né, nessas novas composições que a gente está vendo em sociedade, tem casais que fazem relacionamentos abertos, Tem. né, e combinam entre si e assim e vão em frente e assim continuam casados, entendeu? Conseguem passar por isso e hoje a gente tem casais que não são mais casais, né? Tem pessoas que vivem a três, quer dizer, por que tantos formatos de relacionamento? O ser humano ainda não se achou? Eu não diria que o ser humano não se achou, mas eu acho que nós abrimos eu acredito que nós abrimos muito o leque. Antigamente, né, há um tempo atrás, era somente o homem e a mulher, né, que era permitido, que era mais aceito à sociedade.
Quando a gente começou a abrir, e abrir não só a questão de homens com homens, mulheres com mulheres, mas a questão da sexualidade em si, né? Não ser mais um tabu, a mulher não precisa mais ser virgem para casar e aquelas coisas todas. Você se abrir uma opção, é como se nós tivéssemos um menu de opções. E aí cada um vai viver, vai escolher o prato que melhor lhe cabe, né? Muito, realmente é muito individual. Esse círculo de casais que aceitam esses relacionamentos abertos, que envolvem uma terceira pessoa, ou que realmente eles vivem, hoje é meu dia de sair para namorar, e o homem, agora é meu dia. Primeiro que é bem pequeno, porque ainda nós temos muito estigma da monogamia e do poder. É meu marido, é minha mulher. Uhum. Tem as traições, porque eu desejo conhecer uma pessoa diferente, ou viver uma emoção, algo diferente, mas eu não abro mão daquele ser que está lá comigo. O que a gente vê muito, por exemplo, são homens que arrumam mulheres, né, casos extraconjugais, e às vezes passam anos com essa mulher, mas não abre mão da sua família. Inclusive, quando o amante faz uma pressão, eu quero que você defina, porque ele fala que sempre vai largar a mulher, que não dá, que está vivendo um mau relacionamento. Se a gente colocasse a nível de contagem proporcional, mais ou menos uns 12 a 15% somente desses homens é que vão ter a coragem, e ainda eu digo que talvez seja a coragem, de abandonar o seu relacionamento inicial com a sua família para assumir um novo relacionamento. E desses 12 a 14%, posso te contar que metade acaba voltando para a mulher, pedindo para voltar, porque não se adapta, né? Enquanto eu sou amante, eu sou legal, mas quando eu viro mulher, a coisa... Agora, Denise, outra coisa que eu fico assim me perguntando. Veja, se você tem a possibilidade, né, de conversar com uma pessoa, e hoje existe uma facilidade, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Então, assim, tá legal, você fica. Não tá legal, separa, né? Eu fico me perguntando por que você não respeita o outro, né? Porque isso é uma falta de respeito com si próprio, porque é uma atitude leviana que você não está levando em consideração o sentimento do outro, toda uma história com o outro. Por que não ser tão correto, chegar e dizer assim, olha, eu não tô tão feliz quanto eu estava antes. E eu tô olhando para outros lados e isso não acontecia. E assim, ou a gente retoma da onde a coisa errou, ou então cada um vai para o seu lado e vai buscar. Por que falta esse diálogo nas pessoas? Primeiro, esse pessoal mente para esse próprio. E aí ele vai... É difícil admitir que a coisa tá indo mal. Então, começa bem por aí. Depois vem que os casais, eu prezo muito quando eu trato, inclusive, de casais em questão de relacionamento, eu falo que o diálogo ele é imprescindível. Eu preciso conversar constantemente. Eu não posso só conversar quando aparecer o problema. Eu tenho que conversar diariamente até para que apareça o problema. A necessidade de trair, você vai falar para mim, da onde aparece? É muito peculiar. Nós não temos um fator isolado que fala, olha, essa pessoa nasceu propensa à traição e ela vai trair quando ela tiver tantos anos. Nós não temos isso. Nós temos aquilo que você falou e que a gente está conversando. Os fatores que você está vivenciando, um pouco do teu caráter, é óbvio que não tem como a gente não colocar isso na mesa. Como você falou, traição tem sinônimo de quê? De mentira, de coisas escondidas, escusas. Então, existe uma grande probabilidade dessa pessoa já ter um caráter um pouco mais deturpado. E aí gera todo esse problema, toda essa característica desagradável. Seria muito mais fácil todo mundo chegasse e falasse antes de trair, porque é aquilo que eu falo, a dor de quem foi traído é imensa. Já falei que se assemelha à perda, o luto, né? A questão do luto. É como eu estou perdendo, apesar de ter aquela pessoa, aquele ideal que eu criei, aquelas Quebrou, expectativas, né? foi embora, morreu. Aquela pessoa morreu. Mesmo que eu perdoe e continue vivendo, existe uma outra pessoa. Eu acabo até olhando
e vendo outras características, outras qualidades ou defeitos desta pessoa. Mas tem a dor, e a dor é muito grande. Então eu falo, se você não quer que você sinta isso, não faça isso para o outro. Nós estamos, como você falou, nós estamos vivendo uma época que, hoje em dia, nós somos mais independentes financeiramente, a mulher e o homem, na grande maioria. Então, Sim. dá para, eu posso me separar sem a necessidade de ter a questão da parte financeira do homem ou da mulher. Os filhos aceitam hoje, a sociedade já não recrimina mais. Eu lembro que na época da minha mãe falar que era divorciada, né? Nem era separada, mas divorciada era assim um sinônimo de Já puta, era né? um Não tabu. um tabu. Hoje não mais. Então, por Denise, voltou, voltou. não ser Você está verdadeiro sem som. com quem está repartindo a vida com ele. Está sem Oi? som. Agora está voltando. Você está travando aqui a internet. Você está fazendo pelos dados do seu celular? Denise? Você está fazendo pelos dados do seu celular ou pelo Wi-Fi? Denise? Tá me ouvindo? Voltou? Tá sem som. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É melhor você sair e voltar. Sai e volta. Pronto, ela vai voltar, gente. Deu um problema na internet. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? E agora, tá com som, gente? Ok, ela tá entrando de novo. Ana? Oi, agora. Você está fazendo pelos dados do celular ou pelo Wi-Fi? Bota nos dados. Pelo Wi-Fi. Não dá certo. Bota nos dados do celular. Pelo Wi-Fi. Denise? Oi, Denise. Oi. É porque ela está no Wi-Fi, gente. Ela tem que botar nos Gente. dados. Denise? Amanda, você está perto dela? Coloca nos dados do celular, porque o Wi-Fi não dá certo. Colocou? Eu coloquei. Tá, Tá me melhorou? Melhorou? ouvindo? Eu estou. Então, Minhas pernas. aí você estava falando justamente dessa questão que tem um desvio aí, obviamente, de caráter, né? Pela pessoa não levar em consideração tudo isso, né? Pensar no outro. Nós temos que sempre pensar no outro. Antes de pensar. É como a gente falou no início. É uma opção egoísta. Sim, sim. É uma opção Aí egoísta. sim. Tem gente falando aqui das origens e tal, da traição. Uma coisa que me deixa assim bem perplexa é que tem, inclusive, você tem até um seriado onde você tem um homem que vive com 3 mulheres ao mesmo tempo. E tudo bem, isso virou um seriado. Quer dizer, é uma coisa que está incutida
no mundo, né? Nos primórdios do tempo, o homem ele podia fazer o que ele queria. Ele podia ter a sua mulher, que era a sua posse, e procurar prazer com outras mulheres sem nenhum tipo de resquício. Pelo contrário, ainda vinha com a questão, eu sou macho, eu sou machão, né? Eu sou garanhão. E a mulher, não. Isso mudou ao passar dos anos, mas ainda eu acho que o homem carrega um pouco esse estigma de que Sim. eu posso tudo. E Agora, esquece que ele está ali com outro ser que sofre. agora, e essa mulher que se submete? Porque se o homem trai, é porque ele acha uma morada numa outra mulher. Quer dizer, hoje em dia, que a mulher tem que mil e uma possibilidades. Na verdade, ela não precisa mais de ninguém. Ela fica com alguém se ela quiser. Por que essas mulheres se submetem a isso? Aí entra a dependência afetiva, Ah, que a gente chama de paixão ou amor. Eu não consigo viver sem ele, eu aceito ele de qualquer forma, não importa, mesmo que ele vou dividir com a pessoa. E aí tem essas resiliências temporárias, porque uma hora ela acorda, uma hora ela vai perder essa dependência afetiva, mas ela tem muito essa dependência afetiva. E muito mais da mulher do que do homem, muito mais. você acha que isso é um pouco de falta de amor próprio, tanto da mulher quanto do homem? Eu não diria falta de amor próprio, mas eu diria uma insegurança. Porque quando eu atendo uma paciente minha que veio de problemas com traição, a maior queixa dela é: eu acho que eu não sou uma mulher bonita, eu acho que eu não sou uma boa mulher na cama. A que foi E aí traída, né? a que foi Mas traída, eu e ela digo, começa com mas eu digo os outros dois, o traidor, né? E a traíra, vamos chamar assim. a amante e o marido, infelizmente não pensam, porque se pensassem não faziam. E normalmente, é aquilo que eu falei, ou se arrepende, ou quando passa por muito tempo, ou ele um dia vai se sentir o traidor, que a gente às vezes fala, né? E aí vai sentir na pele o que é o sofrimento. Porque é muito dolorido. Quem já passou por uma traição, quem já passou por isso, sabe que é uma dor muito grande. Infelizmente, nós E estamos aí como a vivenciando. pessoa pode se tentar, né, se blindar, tentar se poupar? Quais são as dicas, tanto para a mulher que sofre isso, como para um homem que sofre isso? O que, que pode ser feito? Depois que já aconteceu? Ou para que perceba, porque assim é uma coisa inevitável, não depende da pessoa, né? Está inerente no parceiro ou na parceira, né? Eu acho, bom, o primeiro ponto está sempre observando o outro, mudanças de comportamento, alguns atrasos, algumas mentirinhas básicas. Esse é, né? Então, nós temos que prestar muito atenção em quem está conosco. Nós não podemos só ficar no telefone, no computador e nos afazer. Temos que prestar atenção. E esse prestar atenção é um tipo de cuidado também. Sim. O diálogo, em primeiro lugar, sempre. Porque se eu verbalizar o que está errado, a probabilidade de chegar lá nas vias de fato vai ser pequena. E se chegar, a gente tentar ver o que a gente vai fazer, se eu vou aceitar ou não. E não dá para ficar seguindo, não dá para ficar stalkeando as redes sociais do marido. Isso é neura, pelo Isso é contrário. neurose, né? Eu dou uma dica, as muito ciumentas. O ciúmes demasiado acaba levando também à traição, porque Estimula, enche o né? saco, estimula. Porque você vai falar assim: não olha para essa mulher na rua, de repente o homem nem olhou, mas ele vai olhar porque ela falou. Então eu estou estimulando. Nós temos que tomar muito cuidado também quando a gente cobra algo de ciúmes, para que a gente não estimule. Ah, você está vendo a mulher dançando na televisão, você está vendo a moça na rua, não vê, não olha. Às vezes o cara nem olhou mesmo, mas só pelo fato de eu estar alertando, eu estou incentivando, e aí a probabilidade aumenta. Agora, e se aconteceu? Tem gente aqui dizendo que é muito difícil lidar com a traição. Então, assim, se aconteceu, o que, que pode ser feito para minimizar a dor? Minimizador é difícil.
falar, porque não tem nenhum remédio. Gostaria que tivesse um comprimido, um pozinho mágico que a gente conseguisse receitar para diminuir essa dor. A dor a gente não tem como diminuir. E tem, e é muito particular de indivíduo para indivíduo, aceitar ou não. Existem pessoas que conseguem perdoar, deixar para lá, seguir em frente, ter um relacionamento, inclusive, até melhor, até voltar melhor, mas, nossa, a grande maioria, eu posso dizer assim, uns 80% das mulheres até dizem que perdoam ou não perdoam. Elas se remoem, elas sofrem, elas acham que estão escutando o nome da mulher, porque no fim descobre o nome da mulher lá na televisão o tempo todo falando. Nossa. Elas falam sobre romance, está influenciando o homem, está lembrando da mulher. Então, assim, não adianta que eu falo, se é para perdoar, para viver desse jeito, isso não é vida. Então, Larga e isso e vai embora. larga. Eu falo, vamos lá, a fila Olha, anda. Tem tem aqui a Márcia, cadê? Eu perdi aqui. Tem um comentário que eu achei bem interessante aqui, olha. Existem tipos de amante e de traição. Há aquele tipo de traição e de amante que só existe enquanto existe o casamento. Se o casamento acaba, a amante também acaba. Foi a Márcia que disse isso. Achei isso bem interessante, né? porque aí é aquela questão de eu estar sendo a outra. Enquanto eu estou sendo a outra, está me estimulando aquilo, de estar sendo escondido, de imaginar que eu estou impactando, até vem essa questãozinha da vingancinha lá em algum momento. Quando eu não sou mais a outra, não me interessa, perdeu a graça, acabou aquele encanto daquilo e acaba, não, não quero. É que muita mulher fala assim, eu não quero ter que lavar a cueca, deixa para a mulher lavar. Casamento Já ficou vi. chato? Se o casamento ficou chato, às vezes fica. E aí é onde a gente, no diálogo, a gente corrige. Olha, tá maçante, você não fala mais comigo, você não me procura, o que está acontecendo? Você não repara mais em mim. Não é uma questão de cobrança, eu não acho que a gente tenha que cobrar, mas a gente tem que dialogar. Por quê? Você não gosta mais de mim? Eu não sou mais atraente? Tem alguma coisa que eu estou fazendo para você que não está legal? E buscar também, né? Dar uma mexida, uma pimentada no casamento. Procurar sair sozinhos, ter alguns momentos românticos, faz parte. A gente não pode abandonar totalmente aquilo que a gente iniciou lá atrás, porque no início nós somos, né? A gente faz Claro, jantares, leva claro. a manhã na cama, veste uma lingerie diferente. Faça tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você para o outro, porque a probabilidade vai ser de que vocês tenham um relacionamento duradouro forte e transparente. Agora, Denise, também se não houver mais romance, se não houver mais sexo, não adianta também mascarar, acabou, né? Não, se chegar ao ponto de tudo ter terminado, aquela coisa de pele, cheiro que a gente fala, né? Eu até respeito, eu conheço muitas pessoas fazendo, mas eu respeito meu parceiro, eu gosto, ele é uma boa pessoa, mas acabou, Mas é vir acabou. amigo. E aí também gera insatisfação. Tudo que te gera insatisfação vai fazer com que você busque algo melhor para te trazer satisfação, para te trazer prazer, para te trazer sensação de satisfação. Então, às vezes a pulada de cerca aí acaba sendo, infelizmente, um gancho para Sim, trazer toda aquela ação que eu perdi. Então eu tenho que também saber a hora de largar o osso. Até que ponto eu tenho que ficar e até que ponto eu tenho que largar. Até para preservar o outro. claro, E preservar também. claro. Tem alguma fórmula, alguma receita para que as pessoas possam ser felizes nos seus relacionamentos sem infidelidade? A falta da fidelidade, ela vai estar muito explícita em pessoas muito desprendidas. Então, aquela questão do relacionamento aberto que nós comentamos, que é um ciclo muito pequeno, aonde eu não considero o outro meu. Isso não quer dizer que eu não ame, porque eu conheço muitos relacionamentos abertos que existe muito amor, não tem nada às vezes, consegue separar. Sim, Coisa que 90% de nós, seres humanos do planeta, não
conseguimos. Então, a gente tem ainda essa sensação de posse, e para trabalhar isso a nível de desprendimento é muito dolorido. Então, eu prefiro que não. Por exemplo, eu conheço casais que fizeram uma grande burrada de enfiar uma terceira pessoa porque acharam que isso ia melhorar o relacionamento. Muitos eu conheço, muitos. E às vezes isso rouba um deles. Porque aquele que se sentir mais satisfeito ali vai Vai acabar. embora. Então, isso também não é solução. Se meu casamento não tá bom, não é isso que vai apimentar. Pelo contrário, isso inclusive pode afastar. A gente tem que apimentar a dois. O que eu vou fazer? Vou buscar, me arrumar mais, vou sair, vou conversar, né? Nós vamos criar momentos íntimos, porque nós temos N fatores. O trabalho, o estresse, a própria vida agitada, Sim. a deficiência financeira, filhos, e o período e o tempo de relacionamento. E as pessoas têm uma grande ideia errada de que quando eu conheço a pessoa, eu tenho aquela explosão da paixão, aquilo é o amor. Aquilo não é amor, aquilo é paixão. O amor vai vir depois. E o amor, ele fica muito distante da paixão. Se a pessoa achar que o meu relacionamento tem que passar 50 anos com aquela coisa do início, ela vai se decepcionar e ela vai achar que ela não ama mais. Então, eu tenho que ponderar o que é o amor de verdade, se eu amo, para saber se vale a pena continuar. Então, não é imaginar que aquela explosão da paixão é o que vai durar para sempre, porque não vai. E aí acaba buscando essa explosão da paixão em outros relacionamentos que vão existir, porque isso é começo, é uma mentira, todo mundo envolvido numa coisa irreal, que Sim. vai trazer aquela gelinho na barriga, do friozinho, né? Aquela coisa toda. Mas Viver dá pra nesses, gente a pessoa quer viver nesses repentes, não é isso? E que aí acha não que investe isso na ali relação. não impede. Porque acha que isso é importante e não pondera. Será que eu amo essa pessoa? Vale a pena ficar com ela? Vale. Então, deixa eu tentar fazer algo diferente. Eu não vou ter mais aquela euforia do início, mas eu consigo ter uma saudade gostosa, um relacionamento saudável, onde a gente conversa, onde a gente brinca, onde a gente vai, sabe, fazer uma coisa gostosa no final de semana, vai para um motel, porque a pessoa acha que motel é só para a pessoa que está separada ou namorando. Casais Sim, também precisam. No hotel, claro. acha que é uma coisa. Vai para um hotel bem gostoso, façam coisas diferentes, fujam da monotonia. Monotonia é uma das coisas que minam muito o relacionamento. Hoje, a gente pode dizer, existe alguma pesquisa que fale do tempo de validade de uma maneira geral de um casamento? Não. Nós temos algumas pesquisas que já tentaram, mas como nós estamos falando de indivíduos, um é muito diferente do outro, e ainda dois indivíduos, né? Porque a gente dá um é diferente, mas eu junto dois. Podem ser meninos e meninos, meninas e meninas, e menino e menino, não importa. São indivíduos que sentem, agem e fazem atitudes completamente opostas uma das outras. Então não tem. O que a gente tem é, quando a gente percebe que não está indo bem, alguns sinais, até nosso mesmo, que a gente, né? A mulher ela começa a ficar mais desleixada, ela começa a não se arrumar tanto, ela não, né? Ah, não, para que eu vou vestir uma camisola? Vou vestir esse negócio aqui mesmo, uma camiseta, e vai. E, claro, o homem sai para trabalhar, vê uma mulher toda arrumada, produzida, chega em casa, encontra aquela coisa ali, às vezes até nem tomou. Realmente. A mesma coisa da mulher, viu, gente? Não estou falando só. Também tem É, muitos dos maridos que dois sexos. vão dormir com aquele cheiro de chulé, sabe? Não faz. A Que gente horror. precisa se tornar atrativo. Nós precisamos nos tornar atrativos ao outro, sempre, é claro. Nós somos o ser humano, ele é visual, ele é muito puxado pelo visual. Então é claro que eu não vou achar que eu já estou com a situação ganha no meu casamento e vou abandonar tudo. E E vou a tal, lá, e né? a tal crise dos 7 anos, que tem como estigma? Eles falam muito dessa crise dos 7 anos por conta exatamente desse período que a gente precisa de separação da paixão do amor. E Ah, nós quando nós conhecemos alguém, eu sempre falo que a gente cria um personagem. Então, não somos nós, todos nós. Isso é inerente. E com o passar do tempo, até a pessoa fala, ah, casou e ficou diferente. Não é que ela ficou diferente, ela se mostrou a verdadeira pessoa que ela é. Não é verdade?
E aí começa tudo aquilo. Geralmente em 7 anos, onde a pessoa começa a ter o primeiro filho, ou começam a passar as primeiras financeiras, tem esse distanciamento, né? Começa a diminuir o sexo. Antes eu fazia 3 vezes por dia, depois eu começo a fazer uma vez por dia, depois uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 e vai indo. Então, esse próprio relaxamento emocional de achar que eu estou casada, que eu não preciso mais fazer nada. E É aí começa eterno, esse né? desgaste. E se a gente não cuidar, não tem a crise dos 7, tem a crise de todos os outros anos que vão vir. Né? A gente tem que se. Casamento é dedicação. É como eu cuidar de uma planta. Eu tenho que constantemente estar lá. Apareceu uma praguinha, vamos tirar, vamos trocar a terra, aumentar o vaso. Porque senão eu não faço com que esse relacionamento floresça. Pelo contrário, eu vou fazer que ele define, né, até o ponto que acabe. Quando acaba, realmente, aí não adianta. Você pode tentar fazer terapia de casal, se arrumar Já linda, foi, maravilhosa. né? Acabou, secou. Morreu o amor, morreu tudo. Não tem mais o que fazer. Agora, as pessoas estão com preguiça de investir em relacionamento? A questão não diria preguiça, mas eu acho que as pessoas elas acabam pensando, o que eu vejo muito assim, por exemplo, meninas que estão num relacionamento muito ruim, eu falo, mas por que você não se separa? E geralmente até namorado. Por que você não se separa? Vai procurar outro. Ah, não, mas eu vou ter que começar tudo de novo. Eu perder a vergonha e até eu conhecer. Então, pode até ser uma preguiça, mas eu acho que acaba sendo um descaso consigo mesmo. Eu sempre falo que tem alguém que se assemelha ao que você gostaria. E também casamento é uma loteria, relacionamento é uma loteria. Todo mundo joga querendo ganhar, mas alguns somente que vão acabar ganhando, porque tem, né, dois seres que vieram de mundos diferentes, dois seres que se encontram numa fase adulta da vida, que já estão com caráter formado, tem que conviver junto. Pronto, começa tudo. Aí envolvimento de família, de criação. Ah, eu gostava de comer o arroz mais cozido, ela já gosta do arroz mais cru, e aí Uhum, começa uhum. coisinhas que vão, que precisa, dá para equalizar, se a gente conversar. Dá para a gente ceder aqui, levantar ali e tentar equilibrar o casamento. Agora, se eu ficar na marra, não, ele tem que fazer o que eu quero. Ou então os achismos, né? Ah, mas ele tem que saber que eu gosto disso. Então, ele não tem que saber. Se você não gente, pelo amor de Deus, eu tenho que falar. Mesma coisa o homem. Ah, ela coloca todo dia o copo em cima do móvel. Fala para ela não pôr em cima do móvel. É Põe pra... engraçado isso, né? São coisas do cotidiano que as pessoas não conversam. E não falam, e acham que o outro tem que adivinhar. O outro tem que adivinhar, mas ele sabe. Não, ele não sabe. Muitas vezes ele não sabe, ou ela não sabe. Então falem. Somos seres, nós somos os únicos seres do planeta que conseguimos dialogar. Né, os outros dos seres vivos que existem. Então, vamos usar isso a nosso favor e verbalizar, gente, falar Olha mais, aqui, porque a olha. gente A Amanda é tua parente? É. Amanda é minha filha. A sua filha ela é ótima. Ela faz cada colocação aqui. Não deu certo, arruma o outro. Ninguém é eterno. Desapego e amor. Menina, ela Acho é uma aquariana, tá aquariana, Amanda é ótima. Agora, vamos lá. Quais são, obrigada. assim, me dê apenas 3 dicas. 3 dicas para a gente tentar errar menos no relacionamento. O que tem que ser observado quando a gente conhece no parceiro? No início do No relacionamento, início. eu conheço. Pois é, a gente tem que observar tudo, mas como eu te falei, a gente mente. Então fica muito difícil a gente identificar a verdadeira pessoa somente no início do relacionamento. A gente tenta, através de histórico do passado, para saber se teve muitos namorados ou muitas namoradas, como é que foi o fim desses relacionamentos, Sim. como é o relacionamento a nível familiar. Isso também diz muito sobre uma pessoa, Sim. porque se tem um relacionamento familiar com mãe, pai, parentes mais saudável, existe uma grande possibilidade dele entender isso e querer isso para ele. Porque também se eu vejo que meu pai trai, eu acho que é normal, eu vou querer trair também.
Então, se tem um ambiente familiar meio desestruturado, isso não é uma regra, mas pode influenciar. Sim. Então, assim, a gente tentar usar do bom senso e tentar investigar esses históricos de passado. Isso pode ser um grande sinalizador para se a gente vai encontrar um defeito muito grave ou não. Em vias de regra, é sorte. Nós não temos, porque aquilo que eu falei, nós mentimos muito no início, nós somos bonzinhos, escovamos os dentes, não comemos nada de ruim, banho, passamos desodorante, nos arrumamos e somos, né, nos esmeramos na cama. Nossa, se eu falo alto, eu vou falar. Se eu falo muito baixinho, eu vou falar um pouco mais alto. E assim nós fazemos. Isso é normal, é como se a gente estivesse fazendo a dança do acasalamento, né? E chamar a atenção do outro, de alguma forma. Claro que eu vou tentar chamar pelo lado positivo. O que a gente também tem que observar é como a pessoa nos trata. Se ela nos trata bem, com carinho, com atenção, se a pessoa é atenciosa, se ela já é grossa, porque assim, tudo aquilo de defeito que existe no começo, oh, que coisa mais linda! Ele pediu para participar para te dar um lambejo. Esse é o Bob. Estava aqui no meu pé. Às vezes, as mulheres, na grande maioria das mulheres, né? Elas acham que o homem vai mudar. E ninguém muda. É muito pequena a mudança de personalidade e de comportamento do ser humano. É muito difícil. Eu sou especialista em TCC e a gente sabe que trabalhar comportamento é complicado. Nem todo mundo chega lá. Ainda mais quando a gente está sozinho. Então, observar isso e entender. Ninguém muda. Se ele é assim e está te tratando do jeito, ele vai te tratar até um pouquinho pior. Então, tem que saber se é isso que você quer. Nós temos que saber o que a gente quer. E entender também que nós não precisamos viver eternamente grudados naquela pessoa. Não deu certo, eu sinto muito, eu amo, eu gosto, mas vamos partir para outra, gente, sabe? Vamos partir para outra. Infelizmente não deu, paciência. Olha, temos apenas 8 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está acompanhando a gente. Eu gostaria de falar para independente de ser homens e mulheres, vocês têm que se colocar em primeiro lugar, sempre. A pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. Se você jogar essa atribuição para o outro, você vai sofrer em algum momento da sua vida. Isso não quer dizer que isso vai nos anular a sensação de dor se caso o outro nos trair. Mas a gente vai ter uma melhora para se sair disso, né? Para ter uma recuperação muito mais rápida do que se a gente se coloca lá embaixo e colocou todo mundo na nossa frente, né? Marido, mãe, filho, blá, 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 e eu tô lá embaixo. Então, se coloque em primeiro lugar, fale muito, falar, o que é falado não sai caro. Já existe esse ditado, fale bastante. E tome cuidado com as pessoas, observe, olhe, esteja sempre atento. É um olho no peixe, olho no gato. Não dá pra gente ficar totalmente relaxado e falar, não, imagina, ele me ama, ou ela me ama inteiramente e eu tô aqui de bom. Porque é aquilo que a gente fala, o preço que vai se pagar para ambos, muito caro, na maioria das vezes. Denise Abramo, eu quero agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigada. Gratidão, gratidão. Foi maravilhoso. E vamos ver se mais para frente a gente faz um outro tema, se você arranjar outro espacinho na sua agenda aí para mim, tá? Quero agradecer também, mandar um beijo para todo mundo que seguiu a gente. Olha, principalmente para Amanda Abramo. Um beijo, Amanda, você é o máximo. Adorei. Adorei. E olha, gratidão, um beijo para você, Denise, um beijo para todo mundo que está nos assistindo e até a próxima. E bom São João para todos, tá? Saúde, gente. Tchau, tchau.